Cara amiga, caro amigo telespectador da TV 100, novamente retornamos com o nosso encontro com Divaldo. Nessa oportunidade, gostaríamos de narrar experiências que vivemos muito recentemente em uma larga jornada de divulgação doutrinária por diferentes países da Europa. Essa jornada teve início no dia 7 de maio passado e foi encerrada no dia 14 do corrente, quando então retornamos a Salvador no dia imediato, tendo vivido 39 dias de experiências iluminativas, peregrinando por 21 cidades de 10 países, quase todas já conhecidas nossas, com exceção de Istambul, de Éfeso, na Turquia, que visitamos esse país também por primeira vez. Jesus nos propôs o ide pregai, e a sua mensagem monumental desde há 2000 anos vem convocando os cristãos devotados a levarem por toda parte a mensagem de esperança e paz, centrada no amor, construindo a era nova em favor da humanidade. Desde muito jovem que encetamos essa atividade a convite dos espíritos amigos, sob a direção de Joana de Ângeles. Desde o dia 27 de março de 1947, sob a inspiração dos bons espíritos ao comando de Joana de Ângeles, proferimos a nossa primeira palestra na cidade de Aracaju, na então União Espírita Sergipana. Desde aquela oportunidade, não paramos. E nada obstante os 80 anos de existência biológica já transcorridos, o nosso ânimo permanece inalterável. As atividades multiplicam-se e, graças à proteção do alto, a saúde e a paz interior estão sempre presentes em nós, ensejando-nos uma grande alegria de viver e o entusiasmo pela divulgação da doutrina libertadora de consciências e pacificadora dos sentimentos. Sem dúvida, o Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu. Quando o abordamos nas bases da codificação, apresentando a lógica que se fundamenta na legitimidade dos fatos comprovados em laboratório, as dores que nos martirizam cedem lugar a uma grande paz, a esperança de melhores dias. O seu fundamento filosófico, ético-moral, centrado na reencarnação, graças à lei de causa e efeito, explica as razões por que nos encontramos na Terra e por que vivenciamos experiências aparentemente amargas e dolorosas, mas que são as consequências dos nossos atos e que delineiam novas possibilidades de vitória em relação ao futuro. Nessa nossa última excursão, que é o resultado de 20 anos de experiências nessa área, quando jornadeamos por diferentes países europeus, cada ano tentando encontrar novo público, visitando um país diferente ou dois, de forma tal que a mensagem expanda-se. No ano passado, tivemos a oportunidade na Escandinávia abrir um novo espaço, levando a mensagem espírita a pequenos grupos, a pessoas interessadas em saber de que se trata, ou a brasileiros que residem no exterior e começam as suas atividades fazendo o labor do Evangelho no lar, reunindo amigos e, desta forma, ampliando os horizontes do serviço. No corrente ano, incluímos em nossa programação a Turquia, um anelo muito antigo dos nossos sentimentos. Falar da famosa Bizâncio, a Constantinopla, a Istambul dos nossos dias,
onde o cristianismo teve momentos muito graves, inclusive no ano 553, quando o imperador Tertuliano considerou as doutrinas de Orígenes como heréticas, incluindo nessas doutrinas a reencarnação. Para mim, constituía um desafio falar pela primeira vez no país árabe, tradicionalmente muçulmano, a respeito do Evangelho de Jesus, da visão restauradora do Espiritismo. Graças à intervenção de uma querida amiga, Regiane Planas, que trabalha na ONU em Viena, onde tivemos a oportunidade de proferir conferências 4 vezes, foi possível entrarmos em contato com o Sr. Haluk, que é um físico quântico respeitável e que trabalhou em Viena por longos anos, tendo me ouvido numa das reuniões ali sob os auspícios da ONU. E para nossa agradável surpresa, o nobre amigo criou todas as facilidades para que isso pudesse tornar-se realidade. Mas a nossa jornada começou pela cidade alemã de Mannheim, onde uma alma devotada ao bem, Euda Kunner, desde há mais de um decênio, vem realizando atividades espíritas e nos recebeu já por 5 vezes. A primeira vez para levar a mensagem espírita publicamente, iniciando, portanto, uma era histórica naquela comunidade. Hoje, graças ao estoicismo de Euda e de alguns amigos devotados, podemos inaugurar a sede da Sociedade Espírita Amigos de Allan Kardec, sob a sua direção, no passado dia 9 de maio, tendo sido a conferência às vésperas. Terminada a nossa atividade em Mannheim, fomos levar a mensagem a outra cidade que já visitáramos anteriormente por 4 vezes, ali deixando as sementes da Era Nova, graças ao carinho de devotados brasileiros ali radicados. Munique foi a nossa segunda cidade. Tivemos a oportunidade de falar no Centro Cultural Brasileiro, em que todos os seus membros são espíritas militantes. E qual não foi a nossa surpresa de constatar, tanto em Mannheim como também em Munique, a presença de alemães, tocados pela esperança de dias melhores e já membros ativos da doutrina espírita no pequeno grupo. De imediato, retornamos a Mannheim no dia seguinte e à tarde rumamos para a Stuttgart. Em Stuttgart também está fundado a Sociedade Amigos de Allan Kardec, a Sociedade Espírita, dirigida por uma devotada brasileira, Maria Gekeler. No ano passado, inauguramos a sede nova, que ela havia conseguido com a municipalidade, em um prédio histórico no centro da cidade. Mas, realizando um trabalho profundamente confortador, Maria Gekeler e os nossos irmãos, neste ano, conseguiram permissão das autoridades para colocar à porta de entrada uma placa com o nome do Centro Espírita, porquanto o núcleo dirigido por ela já goza de cidadania oficial, conforme as leis estatuídas naquela região, considerada como instituição de benefícios à comunidade, uma instituição cultural com objetivos espirituais. Logo depois, retornamos a Mannheim, ainda nesta noite, e seguimos o dia imediato a Frankfurt. Já estivéramos muitas vezes antes em Frankfurt. Agora, sob a direção de Norma Bus, realizamos uma nova atividade, cada ano em uma sala alugada especialmente para este fim. Norma também criou
a Sociedade de Estudos Espíritas Amigos de Allan Kardec, e vem desenvolvendo um trabalho respeitável. Para dar uma ideia aos nossos telespectadores, estavam presentes 110 pessoas em Frankfurt, o que é um número muito expressivo, considerando os seus padrões europeus de participantes de eventos de qualquer natureza, quando se trata de conferências e particularmente do espiritismo ainda pouco conhecido. Terminamos a atividade e viajamos ainda essa noite a Bonn, para no dia seguinte repetirmos pela 4ª vez uma experiência muito significativa. O encontro em um hotel que antes pertencia a um convento dominicano, agora é em uma academia, também um hotel, que em algum dia foi um convento. No ano passado ali estivemos por primeira vez, já que nos 2 anos anteriores encontramos-nos noutro local, e a nossa surpresa desta vez foi muito maior, porque estavam inscritos para hospedar-se no hotel mais de 60 alemães. Com os brasileiros éramos mais de 100 pessoas. Amigos vieram de Reus, da Catalunha, da Espanha. Outros vieram de Paris. A nossa tradutora ao alemão, Edith Burkhardt, veio de Winterthur, na Suíça. Tivemos amigos outros que vieram de outros países, tornando este nosso encontro internacional. Ao todo, no sábado, quando iniciamos o seminário com as pessoas hospedadas e outros que residem na cidade, em Bonn, como também Colônia e outras cidades que vieram para passar o dia conosco, chegamos a 184, um recorde de público. Durante todo o dia, abordamos o tema que foi proposto, a iluminação interior. À noite, realizamos uma experiência terapêutica, que Joana de Ângeles denomina como visualização, sem nenhuma vinculação doutrinária com o espiritismo, mas uma técnica moderna de buscar a saúde real, integral, como qualquer metodologia das doutrinas hoje alternativas na área das ciências médicas. No dia seguinte, pela manhã, atendemos questões que nos foram formuladas. E à tarde, ainda continuamos com o temário, encerrando com uma breve visualização terapêutica. Recordar-se do passado, viver momentaneamente o presente e programar o seu futuro através de uma visualização de resultados profundamente salutares. Concluída a atividade, às 18 horas, viajamos a Echternach, no Grão-Ducado de Luxemburgo, como fizemos no ano passado. No dia seguinte, mantivemos pela manhã um encontro com os trabalhadores espíritas sob o comando de Zelina Nascimento, que ali tem a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, na capital de Luxemburgo. À noite, a conferência, com os amigos de diferentes países, em uma confraternização comovedora. Veio de Paris até aquela cidade Cláudia Beaumartin, para traduzir-nos ao francês, o que ensejou momentos agradáveis de convivência saudável. No dia seguinte, uma terça-feira, viajamos a Liege. São 2h30 de automóvel, para falarmos na União Espírita Belga, sob o comando de um admirável amigo que movimenta as atividades espíritas no país. Realizamos este reencontro na velha sede da União Espírita, em Liege, e Cláudia Beaumartin esteve conosco, traduzindo. Altas horas volvemos a Echternach, mais ou menos às 2 da manhã, com uma resistência orgânica e espiritual profundamente comovedora. No dia imediato, portanto, seguimos a Bruxelas,
para realizar uma atividade equivalente em um grupo espírita também de nome Allan Kardec, é claro, em homenagem ao Egrégio Codificador, dirigido por uma brasileira. Abrindo parênteses. Será que tudo isso não comprova a assertiva do Espírito Humberto de Campos, através do venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier, quando diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Não estamos agora exportando a doutrina para praticamente o velho mundo, grande parte das Américas, especialmente a América do Norte, Canadá e principalmente a Europa? Este vaticínio de coração do mundo e pátria do Evangelho, esta afirmação, temo-la constatado como legítima em todas as nossas excursões. Depois da nossa atividade em Bruxelas, Cláudia Beaumartin retornou a Paris. Nós, os amigos, volvemos a Echternach, realizando somente nesse dia uma viagem de 500 quilômetros entre 14 horas e 2 da madrugada. Volvemos ao Grão-Ducado de Luxemburgo e no dia seguinte, pela manhã, viajamos de automóvel até Colônia, onde pegamos o avião com destino a Berlim. Em Berlim, os nossos irmãos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fundamos há mais de 12 anos, aguardavam-nos, principalmente Isabel e a nossa Josélia. Tivemos um encontro fantástico. Edith Burkhardt foi especialmente da Suíça para traduzir-nos. Era um dia feriado na Alemanha. Tivemos um seminário das 14 às 19 horas. No dia imediato, foi a nossa conferência em Berlim, sob a tradução de Edith Burkhardt e a convivência com brasileiros, alemães, franceses, suíços, que estavam participando da nossa jornada. No dia seguinte, rumamos a Hamburgo. Em Hamburgo, Marilei Lopes, a devotada trabalhadora do grupo Espírita Irmã Sheila, aguardava-nos no aeroporto, levou-nos ao hotel e logo corremos à Universidade de Hamburgo, em uma sala especialmente alugada para a nossa conferência habitual. Gostaria de dizer que, após a conferência, que varia de 60 a 80 minutos, conforme o local e o tema, há um intervalo de 15 minutos a 20, após o ter são apresentadas questões respondidas de imediato, para melhor aclarar o tema, para dar informações que não hajam sido veiculadas pelo tema. Em Hamburgo, tivemos uma gravação para a TV Ipanema, graças a uma devotada brasileira que conseguiu um lugar ao sol na televisão alemã, e realizamos a primeira conferência aí na universidade, com uma presença maciça de 150 pessoas, brasileiros, latinos, franceses, alemães. E ao terminarmos, delineamos como seria a atividade no dia seguinte. Participaríamos de um encontro com trabalhadores espíritas do Irmã Sheila, o que foi muito gratificante. Faremos agora uma pausa e logo voltaremos para continuar a nossa narração.
Estamos de volta, dando prosseguimento à nossa jornada. Este dia imediato a Hamburgo era muito significativo, porque se tratava da nossa viagem à Turquia. Pelo alto significado dessa jornada, iremos dedicar o nosso próximo programa exclusivamente à narração dos acontecimentos que tiveram lugar em Istambul, em Sussuk, na Esmirna e também em Éfeso, com a nossa visita à casa na qual teria vivido Maria Santíssima. Era o lar de João Evangelista, como narra Humberto de Campos Espírito em A Boa Nova. Então, vamos prosseguir fazendo uma lacuna em a narração, e no próximo programa nós detalharemos as emoções inolvidáveis vividas na Turquia. Concluída a nossa tarefa na Turquia, agora acrescidos com a presença dos nossos irmãos Yusef Yakulak e Regiana Planos, da cidade de Viena, com os amigos Jorge Lúcia Malik, Délcio e Carmen Carvalho, que foram especialmente do Rio Grande do Sul para estar conosco, nos dirigimos a Zurique, onde há 20 anos, no G19, naquele Instituto de Pesquisas e Espiritualidade, que era dirigido pelo arquiteto André Studer, que desencarnou no mês de janeiro próximo passado, mantínhamos atividades de conferências e seminários nas 2 últimas décadas. Chegando a Zurique, preparamos-nos para as atividades que teriam lugar no dia seguinte. Assim, começamos o nosso 20º encontro em Zurique com a presença de franceses, de alemães, de suíços, de brasileiros, de espanhóis, fazendo uma abordagem muito especial. Antes de desencarnar, André Studer propôs o tema que ele gostaria que nós fizéssemos nos dias reservados a Pentecostes, como sempre ocorre. E o tema proposto era: quem é o Rabi Jesus? Desnecessário dizer que fazer a viagem de retorno aos dias em que o amor não amado viveu conosco constituiu-nos uma emoção muito grande, especialmente depois de ter estado na casa em que teriam vivido João, Maria Santíssima e onde desencarnara Maria de Magdala. O público que veio à conferência, como de hábito, excedeu a 150 pessoas, o que também é um recorde na Suíça. No dia seguinte, pela manhã, no sábado, começamos o seminário às 10 horas, até às 12h30, às 14 horas, até às 17h. E à noite, viajamos a Winterthur para inaugurar o trabalho notável de uma dedicada servidora da doutrina espírita, Gorete Newton. Trabalhadora infatigável, com a sua equipe, inaugurava a sede nova da instituição que administra com proficiência e com sabedoria. Mais de 120 pessoas ali estavam para a conferência com tradução ao alemão, ainda por Edith Burkhardt. Foi uma noite inolvidável, após um dia de atividades que não nos gerou qualquer cansaço. No dia seguinte, continuamos o seminário, evocando a figura de André Studer, que iluminou milhares de vidas, o grande arquiteto europeu, que deixou uma trajetória luminosa. A sua viúva, Therese Studer, continuou a obra que o marido havia iniciado há mais de 30 anos, reconhecida pela Unesco como de utilidade pública e cultural. E assim, durante todo o dia, estivemos na atividade do seminário, encerrando. Amigos de Portugal vieram também participar conosco. E no dia realmente de Pentecostes, na segunda-feira,
Como era hábito, proferimos a palestra convencional das 14 horas e, ao encerrá-la, rumamos ao aeroporto para viajar a Viena. Os amigos de Viena que vieram para o seminário anteciparam o retorno para o domingo. Tina Paternò, de Roma, do Centro Espírita Allan Kardec, que também viera, retornou à capital da Itália. Chegando a Viena, encontramos o amigo querido e devotado Josef Jakulak esperando-nos e fomos à sua residência, onde nos hospedamos desde a primeira vez em que estivemos em Viena há 19 anos. Josef dirige a Sociedade Espírita Allan Kardec, que fundamos. E o trabalho vem se desenvolvendo de maneira muito feliz. Tem já a sua sede que é alugada, uma bela sede, toda pintada, organizada, que está à disposição de todos aqueles que passem por Viena. O dia seguinte foi dedicado ao repouso. Mas aproveitamos para as nossas atividades psicográficas, porque pela escassez de tempo, sempre quando nos sobra qualquer espaço e nos dispomos de tempo, os benfeitores escrevem. E trabalhando em um novo livro da benfeitora Joana de Ângeles, aproveitamos das horas que estavam reservadas ao repouso e psicografamos por quase 8 horas, o que nos constitui uma verdadeira bênção. No dia seguinte, tivemos a primeira conferência em Viena. Estavam ali os nossos irmãos de outras vezes, novos candidatos, austríacos, e Edith Burkhardt veio de Winterthur para realizar as traduções ao alemão. No dia imediato, rumamos a Brno, a segunda cidade mais importante da República Tcheca. Estivemos já em Brno por mais de 10 vezes. Josef e Regiane, cada 15 dias, vão até Brno para poder manter um pequeno grupo de estudos. É comovedor o sacrifício desses espíritas, que não desperdiçam tempo com futilidade e se dedicam integralmente à divulgação da doutrina e à sua vivência. Em Brno foi Josef, o nosso tradutor, excelente tradutor. Josef fala fluentemente o alemão, o tcheco, ele é tcheco, o eslovaco, o russo, o polonês, entende do inglês, do francês, fala muito bem o português e também o espanhol. É um verdadeiro gênio. A sua humildade e a sua abnegação comovem. Ele cativa pela pureza de sentimentos. Viajamos a Brno, proferimos a palestra, atendemos os nossos queridos irmãos e retornamos a Viena nessa mesma noite. No dia seguinte, viajamos a Bratislava, a capital da República Eslava, onde também Josef e Regiane mantêm um núcleo e visitam quinzenalmente. É que vale dizer que cada semana estão viajando ao sábado à tarde, no sábado à tarde, para uma ou outra república, o que não deixa de ser exaustivo para quem trabalha afanosamente durante tanta semana, para Regiane, que tem família adicional, que viaja muito a serviço da ONU, mas fazem-no com prazer inefável. O nosso encontro em Bratislava caracterizava-se por um pedido, o pedido de um pequeno seminário de 3 horas. Então, das 14 às 17 horas, estivemos com os nossos irmãos e já com o grupo espírita fundado desde janeiro, Sociedade Espírita Allan Kardec, por proposta dos próprios eslavos de Bratislava. Retornamos nesta noite e no domingo foi o nosso momento de atividade em Viena, o seminário que estava programado das 10 da manhã até às 5 da tarde. Foi algo comovedor, porque a pequena sede não podia caber todos os que afluíram.
a escada que leva ao mezanino, a parte da saleta de refeição, que normalmente é o lugar de encontro infanto-juvenil, uma outra saleta, tudo superlotado. Ali estavam muitos austríacos, o que é alvissareiro, porque a nossa proposta é interessar a cada indivíduo nacional, porque o brasileiro está em trânsito, ou é sempre um estrangeiro, e pode parecer que seja uma proposta exotique sul-americana, com a participação do indivíduo da sua pátria, o movimento toma um aspecto muito mais confortador e significativo. Concluída a temporada, no dia seguinte participamos da reunião mediúnica da Associação da Sociedade Allan Kardec. E já era hora agora de rumarmos a Paris. Viajamos a Paris para podermos, no mesmo dia que chegamos, no dia 8 de junho, proferirmos a nossa conferência no FIAP, uma organização social e cultural, e agora sob a direção do CESAC, o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, dirigido por Cláudia Beaumartin. Tivemos um público respeitável, mais de 100 pessoas. Fizemos a abordagem dos 150 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Comovemos-nos, nós e o público, evocando aquele dia inesquecível, quando a luz da verdade chegou ao coração do mundo, na Galeria d'Orléans, na Livraria Dante, e Allan Kardec vai agradecer à viúva Melania pela coragem de haver publicado este livro, que é um marco histórico da cultura da humanidade. Ao terminarmos, a convivência, o afeto, e no dia seguinte, viajamos a Lyon para atividades programadas no Centro de Estudos Espíritas Lyonês, Allan Kardec. Ali com Gilles Fernandes e Catherine, a médium devotada, que ergueu o centro espírita no quintal da sua casa. Uma casa imensa, em Brum, nos arredores de Lyon. No ano passado tivemos mais de 100 pessoas. Neste ano, apesar do horário, porque necessitávamos de voltar depois a Paris, às 16 horas, tivemos mais de 130 pessoas. Foi um momento curioso, porquanto, ao invés de uma conferência, Gilles Fernandes, atendendo ao pedido dos frequentadores, propôs-nos uma entrevista sui generis. Ele tomou, por exemplo, os temas eutanásia, aborto, transplante de órgãos, jogos, divertimentos, pena de morte. E cada item tinha subitens. Havia 6 perguntas dentro desse contexto. E a filha dele, que está fazendo um belo curso, pediu para que incluísse também a grande problemática da ameaça que paira sobre nós com o aquecimento global do planeta. Então havia perguntas muito bem formuladas. Cada pessoa levantava, lia as 5 perguntas. Cláudia Beaumartin já me traduzira antes. Respondíamos e ela ia traduzindo. Foram 2 horas de convívio admirável, porque enfocamos todos os temas à luz da doutrina espírita. E nessa noite mesmo, retornamos a Paris. No dia seguinte, fomos falar em Orly, num grupo espírita dirigido por portugueses. É uma sala no subsolo da residência, em que Joaquim e Isaura instalaram o pequeno grupo espírita Redenção. Já estivemos ali inúmeras vezes, mas nesta, como houve uma divulgação no FIAP, no primeiro dia estavam 108 pessoas, portugueses, franceses, suíços, que nos acotovelávamos. E com a tradução de Cláudia Beaumartin,
vivemos momentos inesquecíveis do Evangelho de Jesus dentro do enfoque kardeciano. Por fim, no sábado, viajamos a Londres. Proferimos a nossa primeira atividade, às 18 horas deste dia, na igreja Quaker, onde são celebrados alguns eventos espíritas, porque as salas são muito caras na Europa. Somente para dar uma ideia, a grande sala em que realizamos o seminário no domingo, no período de 10 às 17 horas, foi alugada por 950 pounds. Multiplicando-se por R$4, nós teremos ideia dos altos preços, isto porque os nossos amigos do BAS, da União de Sociedades Espíritas da Grã-Bretanha, utilizam com muita frequência. Foi feito um preço especial. Então, na igreja Quaker, tivemos um encontro com trabalhadores, 108 pessoas presentes. No dia seguinte, o nosso seminário arrastou 300 pessoas. A Holborn, ingleses, escoceses, franceses, espanhóis, brasileiros, numa convivência que se caracterizou pelas reflexões profundas, pela busca dos objetivos essenciais da vida. No dia seguinte, viajamos a Devon, Brixham, exatamente, para uma conferência na qual estavam presentes todos os membros das igrejas espiritualistas daquela área da Grã-Bretanha. Mais de 200 ingleses, repetindo a experiência do ano passado, em um hotel no lugar paradisíaco. Brixham é o porto pesqueiro mais antigo da Grã-Bretanha. É uma cidade de turismo, de praias encantadoras e de paisagem recortada nos rochedos que levam a Cornualha. Tivemos a atividade, graças à abnegação de Elizabeth MacBreen e outros membros, vivemos horas inolvidáveis. Em toda parte mimosearam-nos com as homenagens que transferimos a Allan Kardec. Celebraram-se os 80 anos por mais de um mês, os 60 anos de atividades, como correm as notícias. E no dia imediato pela manhã, um encontro com os 43 diretores das igrejas espiritualistas para perguntas e respostas. Somente para dar uma ideia ao nosso caro telespectador dos bons resultados dessas visitas a Brixham, os passes que antes eram cobrados, aplicados pelos espiritualistas daquela área, agora são gratuitos, como recomenda a doutrina espírita. Pessoas respeitáveis, sinceras, ao saberem das propostas espíritas fundamentadas no Evangelho, aderiram ao dar de graça o que de graça recebem. Retornamos a Londres e deveríamos ter um encontro no Findlay College, a grande obra deixada por Arthur Findlay. Mas quando estávamos no trem, fomos informados de que a entrada seria paga, 40 pounds, e fomos tomados de surpresa, porque era a 4ª vez que eu visitava aquela instituição. Nas outras vezes, sempre grátis. Agora com novos membros. Por que 40 pounds? R$160 para poder ouvir-nos por 2 horas? Não nos ofereceram passagem? Não nos ofereceram hospedagem? Não tinham despesa nenhuma, como nunca tiveram conosco? Como então? O presidente do British Union Spiritist telefonou, surpreso
com essa notícia de última hora, havia sido feita uma grande propaganda. Quando chegassem as pessoas, como pagaram uma importância tão alta? E se negociou, os diretores deixaram por 20 pounds, não concordamos, porque não é justo que se pague para ouvir a mensagem espírita sob pretexto algum. Ainda mais que não havia nenhum efeito em favor da beneficência. E então dissemos que, como não nos consultaram, e nós não permitimos o profissionalismo religioso, nem o fazemos, nem concordamos, então pedimos licença para cancelar. E de imediato tomamos providência, para que algumas das pessoas, pelo menos, pudessem vir para a instituição Quaker, onde realizaríamos o mesmo tema, absolutamente gratuito. Destacamos uma pessoa para ir à porta do Findlay, orientar as pessoas para que viessem, já que a palestra era às 14 horas e na organização Quaker às 17, havia tempo. Foi uma decisão muito feliz, porque tivemos 128 pessoas às 19 horas, gratuitamente, participando da atividade no mesmo tema, com tradução ao inglês, por Anna Sinclair, que nos traduziu em Holborn, como em Brixton, com a sua eloquência e sabedoria, e assim encerramos o nosso périplo pelo velho mundo durante 39 dias. Desejamos agradecer àqueles que oram em favor da atividade que abraçamos, para que o Senhor da vida nos faculte errar menos e servir muito mais. Aqui deixamos o nosso abraço, prometendo voltar no próximo domingo, nesse mesmo horário, através da TV 100, se Deus quiser. Muita paz.